Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mensagem de escravos a filhos. No episódio anterior, nós estivemos falando um pouco sobre a criação e o seu mandato cultural. Estivemos falando acerca desse processo criativo, não somente sobre a perspectiva de um Deus todo-poderoso, mas também de um Pai amoroso que não poupou esforços em demonstrar todo o seu amor através de cada detalhe da criação. Falamos sobre a intencionalidade desse Pai em criar todas as coisas, um grande projeto, e entregá-lo como herança aos seus filhos. E dentro dessa perspectiva, dentro desse desejo, desse objetivo, falamos sobre esse mandato cultural que Deus faz ao homem, da responsabilidade desse procriar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e governar sobre a terra. Mas hoje eu quero falar com você um pouco mais com base em Gênesis 2, no versículo 15, quando a Bíblia diz assim: tomou o Senhor Deus e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Após Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança, Deus o pôs no jardim do Éden, com a responsabilidade de lavrar aquela terra, de produzir, mas também de proteger. A forma como nós vemos o trabalho, a cosmovisão que nós temos acerca do trabalho, irá determinar como nós iremos conduzir a nossa vida aqui na Terra. Você já pensou de onde veio a origem do trabalho? Será que o trabalho é bom? Será que o trabalho é ruim? Será que o trabalho é um mal necessário? Como você vê essa ideia de trabalho? Mas mais importante do que isso, como Deus vê essa ideia do trabalho? Quem projetou? De quem foi essa ideia de nós termos que trabalhar? Pensando nisso, eu fiquei lembrando de um personagem, Seu Madruga, muito conhecido por muitos de nós. Ele tinha uma frase que ficou emblemática. Ele dizia assim: não existe um mau trabalho, o mal é ter que trabalhar. E eu penso que gerações, talvez Seu Madruga fosse a voz de uma geração, de pessoas que cresceram com essa mentira como se verdade fosse. Não existe trabalho bom, não existe um trabalho que seja agradável, aprazível, porque o trabalho é um mal necessário, o trabalho é um obstáculo na vida do homem. E dessa maneira, e por ter essa visão, muitos de nós temos vivido uma vida de improdutividade. E quando eu falo em produtividade, eu estou falando em todas as áreas das nossas vidas, Porque se você pensa que o trabalho é um mal necessário, que ele serve apenas para suprir as suas necessidades básicas, vai fazer com que você não desenvolva todo o seu potencial que Deus já depositou dentro de você. Perceba, quando Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Em seguida Deus disse: eu vos abençoo. Essa expressão no original, eu te abençoo, significa eu te autorizo para prosperar. Todas as vezes que você a pronuncia sobre alguém, sobre seus filhos, sobre alguém importante para você, você está dizendo: olha, eu te autorizo para prosperar nessa e em outra área. E era o que Deus estava falando para o homem e para a mulher. Eu te autorizo para prosperar na procriação, eu te autorizo para prosperar na multiplicação, eu te autorizo para prosperar no encher a terra, no sujeitar a terra e no governar na terra. Sabe o que é interessante? É que quando nós não vivemos a amplitude dessa verdade, nós vivemos aquém do nosso potencial, aquém do que Deus colocou dentro de nós. Nós temos no nosso DNA, quando Deus pensou criar Ana Paula, quando Deus pensou criar você, Ele depositou dentro de você a semente, a autorização para você procriar. E a procriação, quando a gente fala procriar,
ela fica muito reduzida dentro do nosso pensamento como apenas a nossa capacidade de parir alguém, de colocar alguém no mundo. Mas essa palavra fala, né, na sua base etimológica, sobre a sua capacidade de produzir, sobre a sua capacidade de tirar algo de dentro de você para ser entregue, algo para nascer, algo que você vai dar origem, algo que você vai produzir. Tem dentro de você também a capacidade para multiplicar. Mas sabe o que acontece? Dependendo de como nós enxergamos o trabalho em nossas vidas, a nossa responsabilidade no mundo, nós nos limitamos apenas ao necessário. Nós nos limitamos ao ócio. Eu já tenho o suficiente. Quando dentro de você existem sementes incontáveis que Deus colocou dentro de você para multiplicar. E por essa razão, o terceiro viés desse mandato cultural é quando Deus ele fala: encha. Não se contente se o copo ainda está na metade. Encha todos os teus projetos, vá até o fim, vá na totalidade, vá na completude, porque dentro de você existe essa capacidade. Eu te criei com a capacidade para encher, para ir ao máximo, para viver ao máximo, para viver a sua máxima capacidade. E aqui eu quero refletir com você. Será que você tem vivido uma vida que tem sido potencializada, você tem procriado, você tem tirado de dentro de você não somente filhos, naturais, mas será que tem nascido projetos de dentro de você? Será que você tem feito nascer várias coisas que Deus depositou dentro de você? E assim sendo, será que você tem multiplicado ou você tem se contentado em apenas o necessário, o básico, quando você pode ir muito mais além? Será que você tem se conformado em viver na média, aquilo que nós chamamos de mediano, de viver sempre na média, quando Deus te chamou para encher, para completar aquilo que você veio entregar no mundo? E nessa mesma esfera de pensamento, eu trago aqui uma reflexão para você também. Será que você tem assumido o seu papel no mundo através das suas vocações, através das suas habilidades, através dos seus dons? Deus ele disse, o homem foi o único que recebeu esse complemento no mandato cultural. Sujeite a terra, domine, governe. Você tem o poder porque você foi feito à minha imagem e semelhança. O homem redimido em Cristo Jesus. E nós falamos sobre isso ontem, que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele diz aos seus discípulos: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Em outra passagem, Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam cheios de poder. O poder que eu recebi virá sobre vocês. E quando vocês receberem esse poder, vocês estarão aptos, habilitados para voltarem ao plano original de governar, de expandir o reino, de viver como realeza, expandindo o reino do meu Pai. Mas aqui em Gênesis 2, no versículo 15, como eu citei, Deus ele é muito mais específico e ele fala sobre o lavrar e sobre o cultivar a terra. Eu falei aqui sobre seu Madruga, que inspirou toda uma geração de homens fracos, homens preguiçosos, que sempre achava no ócio a sua melhor versão. Será que você conhece alguém assim? Alguém que sempre está tentando tirar vantagem dos outros, que sempre pensa que as coisas podem ser fáceis e se acomoda no mínimo, se acomoda no pouco, quando dentro dele, quando dentro de nós existe um potencial para gerar, para produzir. Nós somos chamados para a produtividade. Então, do ponto de vista divino, diferente do que muitos de nós pensamos, o trabalho não é algo ruim. O trabalho foi entregue ao homem dentro da perspectiva de perfeição de paraíso. Ela não veio, essa ideia
não veio pós-pecado. Essa ideia está lá no original, no princípio. Esse primeiro ciclo de mensagem vai falar sobre o princípio de todas as coisas, o princípio de Deus para o nosso trabalho, o princípio de Deus para a família, o princípio de Deus para as nações. Você quer entender quem você é, você quer entender o que Deus pensa acerca de alguns assuntos, você precisa voltar-se para a palavra. E a palavra de Deus diz que o trabalho foi dado por Deus ao homem como bênção. Então, nós não fomos feitos para o ócio, nós fomos feitos para trabalhar. E do ponto de vista de sermos a imagem e semelhança de Deus, eu quero citar aqui a passagem quando Jesus ele fala: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Ele disse: olha, meu Pai não está no ócio, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, uma das vertentes, uma das características do caráter de Deus é trabalhar. Quando você vai lá para a origem, para Gênesis 1, você vai ver na própria narrativa de Gênesis 1, e trabalhou 6 dias e descansou no 7º. O mesmo princípio ele passa para o homem. Olha, você vai trabalhar, mas também você vai descansar. E o descanso nós estaremos falando depois em outro momento. O descanso é o momento da contemplação. Quando Deus trabalha 6 dias e descansa no 7º, antes dele entrar no descanso, ele faz uma declaração dizendo: e viu Deus que tudo que ele fez foi muito bom. E agora ele contempla todas as coisas. Mas eu quero pensar com você aqui em Salmo 128, no versículo 2. Veja o que a Bíblia diz acerca disso. Ele diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa pessoa que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor, ela comerá do seu trabalho, do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo o que ela fizer irá bem. Em Deus, essa reconexão que Cristo nos faz em Deus, se nós vivemos uma vida sobre a perspectiva dos mandamentos de Deus, nós encontraremos não somente o suprimento de sermos abençoados pelo trabalho das nossas próprias mãos, mas seremos felizes. E em Eclesiastes, Salomão, considerado pela Bíblia como o homem mais sábio, o homem mais rico que já existiu, ele faz algumas análises, ele faz algumas reflexões, e dentro delas ele diz que existem algumas coisas que não vale a pena. O mundo ele prega que a felicidade está no mais, a felicidade está nas conquistas, a felicidade está nas riquezas. Salomão, no entanto, ele chega a uma conclusão, que tudo é vaidade. Mas aqueles que entenderem que é bênção do Senhor, é o que Salomão fala em Eclesiastes 2, na verdade 1, 2 e 3, ele reflete acerca dessa verdade, e ele chega à conclusão: é bênção do Senhor que o homem goze na sua vida do fruto do seu trabalho. Tem pessoas que trabalham a vida inteira, mas não usufruem daquilo que Deus tem para suas vidas. Então o trabalho é bênção, e mais bênção ainda é você poder usufruir daquilo que o trabalho tem para lhe proporcionar. Então, algo que a gente precisa entender é que nós fomos feitos para o trabalho e não para o ócio. João Calvino, ao comentar o Salmo 128, 2, ele diz que o mundo considera que a vida feliz consiste em conforto, honras e muita riqueza. Porém, nós percebemos isso na experiência diária, quando nós vemos grandes apostas na loteria, vagas de trabalhos fáceis e tantas outras promessas que alimentam o ócio do ser humano. Ou seja, se buscarmos a raiz dessa percepção, veremos que sentimos que um mundo perfeito é onde o trabalho não existiria. E essa não é uma verdade do coração de Deus. Então, se você quiser saber mesmo a origem, onde está a origem do trabalho? Quem inventou o trabalho? Será que nós passamos a trabalhar depois do pecado? Será que no paraíso, lá no Éden, as pessoas viviam de sombra, água fresca, na rede, aquela perspectiva de estar de férias o tempo inteiro?
Não, talvez ninguém tenha te dito até o dia de hoje, mas eu estou aqui para te dizer, na perspectiva da perfeição de Deus, nós fomos feitos para produção, nós fomos feitos para produzir, para trabalharmos. No entanto, isso era feito sem peso. Lá em Gênesis 3, a gente vai falar um pouco sobre isso nos próximos episódios. Lá em Gênesis 3, a Bíblia fala que uma das consequências do pecado não é o trabalho, mas agora, pelo fato da terra sofrer por conta do pecado, nós iremos trabalhar com o suor no rosto. Aquilo que era para ser muito leve, agora seria feito com o suor no rosto. Mas a proposta de Deus em um mundo perfeito é que o homem seja produtivo e não improdutivo. Qualquer ideologia, qualquer filosofia que nos leva ao ócio não é uma filosofia divina, não é uma ideologia divina. Qualquer filosofia que nos leva a uma vida de ganhos fáceis não vem do coração de Deus, não é bíblica, não vem das verdades divinas. A verdade divina é que nós fomos feitos para multiplicação, para produtividade, para produzirmos, para gerarmos aquilo que a terra pode produzir. O mandato cultural, ele envolve o mundo e envolve todo mundo. Eu acho interessante isso. Eu gosto dessa ideia, dessa verdade de Deus, né? Deus, ele fala sobre pessoas, mas Deus, ele fala sobre o mundo. E nós perdemos um pouco dessa verdade bíblica no decorrer dos anos. Quando você vai ver o mandato cultural, Deus vai falar sobre a procriação, ele vai falar sobre a multiplicação, ele vai falar sobre o encher da terra. Ele está falando sobre essa nossa responsabilidade com pessoas, com o multiplicar, com o gerar, com o procriar. Sobre as famílias, mas ele também vai falar sobre a nossa responsabilidade, não só com a nossa família, mas também com o mundo. E essa verdade, ela vai convergir lá na grande comissão, quando Deus, ele diz aqui, olha, você foi feito para lavrar a terra, mas você foi feito também para guardar a terra, para proteger a terra. E lá na grande comissão, se aqui é a criação, lá nós temos a redenção em Cristo Jesus, na figura do homem redimido segundo Jesus. Jesus diz, olha, ide por todo o mundo, discipulem as nações e ensine elas a guardarem tudo quanto eu vos tenho dito. Se Deus diz lá no princípio, olha, você tem que lavrar, mas você tem também que guardar. Você tem que fazer, mas você também tem que proteger. Essa mesma verdade nós encontramos em Jesus quando ele nos restitui a autoridade. Quando nele nós recebemos novamente o domínio, ele diz, vocês estão recebendo novamente a autoridade para em meu nome, vocês irem e ensinar as pessoas a guardarem. Aguardarem o que, Ana Paula? Aguardarem os mandamentos do Senhor. O filósofo existencialista cristão chamado Soren, ele discussando sobre Mateus 6, aquela passagem que Jesus fala sobre a ansiedade do homem acerca do ter, ele diz, por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber? Preste atenção nos passarinhos, preste atenção nos lírios dos campos, eles não tecem, eles não fiam, e eu visto e eu alimento eles. Mas antes, busquem primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse filósofo, discussando acerca dessa passagem, ele chega a afirmar que, diferente das aves dos céus, que são alimentadas apesar de não trabalharem, o homem é perfeito justamente porque Deus o alimenta através do trabalho. Olha o que ele fala, trabalhar é a perfeição do ser humano. Trabalhando, o homem se assemelha a Deus, que afinal também trabalha. Ele trabalha com Deus pela comida, ele trabalha com Deus, portanto, ele é colaborador de Deus.
O trabalho é uma grande ideia de Deus para nós. Lá em 1 Coríntios 3:9, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. E Mateus 6, é isso que Jesus ele quer dizer. Olha, não fica preocupado, não trabalhe para comer, não trabalhe apenas para beber, mas acrescente uma razão. Dê ao seu trabalho um senso de missão. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E aqui eu quero entrar em algo que eu considero tão essencial para nós lidarmos nas nossas vidas. É o senso de missão naquilo que nós fazemos. Aquilo que eu faço, se eu lavro a terra, se eu sou agricultora, se eu sou doutora, aquilo que eu faço precisa ser guardado, como disse Jesus, guardado nos mandamentos. Precisa ganhar um senso de missão, de ser feito pela perspectiva do reino de Deus. O que eu faço, por que eu faço? O que eu faço, para quem eu faço? Quando você consegue encontrar essas respostas e que porventura elas não tenham a sua essencialidade na cristandade, no servir como embaixador do reino de Deus, o que Jesus está dizendo está errado. Não viva por essa razão. Busque o reino de Deus. Os passarinhos não buscam o reino de Deus, os lírios não buscam o reino de Deus. O trabalho não é sobre você comer, beber e vestir, mas é sobre você buscar o reino de Deus em primeiro lugar naquilo que você faz. Porque se você busca o reino de Deus, se você imprime a marca do reino de Deus naquilo que você faz, seja como agricultor, seja como doutora, seja como pedreiro, seja como engenheiro, se lá dentro da essência do que você faz estiver o reino de Deus, acredite, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, como diz Salmo 128 no versículo 2. Se você vive uma vida segundo os mandamentos de Deus, certamente você comerá e feliz será com a obra das suas mãos. Todos nós temos uma vocação. Nenhum de nós viemos ao mundo de mãos vazias. E eu penso que é aí aonde o trabalho, o trabalhar, ele ganha uma visão redentiva na cruz do Calvário. Será que trabalhar pós-pecado é só para eu pagar as contas? Ou trabalhar segundo a redenção de Ana Paula em Cristo Jesus tem algo mais? Será que tem algo mais no trabalhar? E aqui eu quero caminhar já para o final dessa nossa reflexão sobre o lavrar e o cuidar. Será que você tem lavrado e guardado aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, assim como Adão, nós recebemos da mão do Senhor. Mas será que nós temos sido diligentes em lavrar, em fazer, mas ao mesmo tempo guardar todas essas coisas, embasar todas essas coisas, envelopar todas essas coisas pela verdade do reino de Deus? Será que eu tenho sido embaixadora do reino aonde eu estou? Será que eu tenho expandido o reino de Deus acima de todas as coisas, como a primeira coisa lá no meu trabalho? Será? Mas como nós chegamos até aqui? Talvez é a pergunta que muitos de nós tenhamos. Por que não nos foi passado isso, esse senso de missão? Por que eu não acordo com um senso de missão, que eu tenho uma responsabilidade para trazer a cultura de Deus dos céus para a terra no ambiente em que eu estou? Eu poderia falar muito mais, mas eu quero ser breve aqui nesse ponto, sobre essa herança que nós recebemos da cultura grega, desse dualismo grego. Nosso Agostinho de Hipona, ele tinha uma visão dualista da mentalidade, uma herança da mentalidade grega, em que o homem
Ele era um ser que tinha duas partes que se encontravam, mas não convergiam, né? Uma parte espiritual e uma parte carnal. E foi essa mentalidade que nos encarcerou em uma vida privada da nossa fé. Existe o secular, foi onde surge o secularismo, existe o secular e existe o sagrado. E eles não se misturam como se nós fôssemos duas pessoas diferentes. Não, em Cristo Jesus, ele veio reconectar aquilo que estava morto. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos vivificados, o nosso espírito foi vivificado. O sobrenatural, ele precisa agir sobre o imanente. Por essa razão, Jesus, ele diz, quando você estiver orando, não esqueça de pedir, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Venha o teu reino, implementa o teu reino, assim na terra, implementa o teu reino na terra, como o Senhor pensa no céu. Então eu preciso viver a minha vida, lembrando dessa verdade, de que eu não sou um ser feito de duas partes que não se comunicam entre si, mas em Cristo Jesus, ele veio vivificar o meu espírito para sobrepujar aquilo que eu tenho no meu intelecto, aquilo que eu faço aqui na terra. A palavra vade, encontrada aqui em Gênesis 2,15, que fala sobre cultivar. Essa é uma palavra extremamente comum no Antigo Testamento e pode aparecer como um verbo ou como um substantivo. Como verbo, geralmente significa trabalhar, servir, cultivar ou realizar atos de adoração. Como substantivo, costuma indicar servo, oficial ou adorador. Aqui em Gênesis 2,15, no projeto original de Deus para o homem, no ambiente perfeito do Éden, no ambiente perfeito do paraíso, quando Deus diz, cultive a terra, ele estava dizendo, sirva, adore ao Senhor. E essa foi a mentalidade que desenvolveu as bases da nossa civilização ocidental, da nossa herança judaica cristã. Nós temos isso na Reforma Protestante de forma bem clara, né? Quando Calvino ele falava acerca disso, trabalhe como se você estivesse adorando, adore como se você estivesse trabalhando. Tudo que você faça, faça como que para o Senhor. Essa não é uma passagem de Calvino, é da Bíblia. E que nós podemos encontrar essa verdade. Tudo que você fizer, não faça como que para os homens, faça como que para Deus. Todas as vezes que você se levantar pelas as manhãs, não amaldiçoe seu trabalho. Não diga, mais um dia, eu vou para aquele lugar, eu tenho que trabalhar. Não amaldiçoe o seu trabalho. Lembre que tudo que você precisa fazer, tudo que você tem que fazer como que para Deus. E nessa verdade foi que se desenvolveu o pensamento na Europa, na Suíça, quando os suíços, por exemplo, eles iam fazer relógios, eles diziam, faça o melhor relógio como que para Deus. E até hoje os relógios suíços são muito conhecidos como os melhores relógios do mundo. Faça um chocolate como se você estivesse fazendo para Deus, ou seja, faça o melhor. Vá no seu potencial máximo. Você tem o potencial para multiplicar, você tem o potencial para encher, para sujeitar e para governar. Foi debaixo dessa mentalidade que nós aqui no Ocidente tivemos a base da nossa civilização. Uma mentalidade de produtividade, uma mentalidade de que o nosso trabalho é uma grande oportunidade para adorarmos a Deus. Avad é a palavra hebraica no original utilizada em Gênesis 2,15. Cultive, adore, trabalhe adorando, adore trabalhando. Você não foi chamado para ser um no seu trabalho e ser um na igreja, não. Aonde você for, a proposta de Deus é que o reino vá com você.